Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sabia Não. Meu nome é Marcos e a gente vai dar mais uma dica de construção. Fica que vai valer a pena. Se não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo aí com pessoas que gostam de construção também. Poucas coisas nos incomodam tanto numa obra quanto trincas, né? Você construiu sua casa, sua garagem, seu sobrado, seja lá o que for, e apareceu algumas trincas. Ou você adquiriu um imóvel já antigo e tem algumas trincas nele. Isso incomoda demais, né, pessoal? Agora, a pergunta que a gente vai responder no vídeo agora, como saber se uma trinca é estrutural ou não, se é só uma trinca superficial? Como é que eu sei disso? Bom, antes da gente entrar nesse mérito, pessoal, é bom a gente esclarecer uma coisa. Normalmente a gente dá essa dica aqui no canal e ela é importante. Se você está com algum problema, se você quer construir ou reformar, procura um profissional habilitado, tá? Um mestre de obras, um engenheiro civil, uma arquiteta, para te orientar aí, tá bom? Vamos para o vídeo agora? Nós colocamos algumas trincas aí para vocês verem, estamos colocando algumas trincas para vocês verem, algumas fissuras, né? Agora, como é que eu sei se é estrutural ou não? Para saber, é bom você observar três coisas principais. O que eu vou observar na trinca? São as três principais: a dimensão, a localização e o comportamento. Então, para saber se a trinca é estrutural, você vai dividir sua observação nesses três pontos: dimensão, localização e comportamento. Primeiro, a dimensão. Se você tem uma trinca, uma fissura na sua casa, e ela é bem fininha, sabe? Você pode medir ela com uma régua escolar, se você quiser, ou com uma trena até, tá? Dá certo também. Se você vê que a sua trinca ou fissura, ela tem 1 milímetro ou menos, ou até 2 milímetros, essa trinca provavelmente, provavelmente, não dá para afirmar sem ir ver no local, mas provavelmente ela é uma trinca superficial, não é uma trinca estrutural, tá bom? Provavelmente. Por quê? Porque você observou a dimensão. Então agora nós olhamos a dimensão, ou seja, a largura da trinca. Então ela é tão fininha que provavelmente, mais uma vez, não é uma trinca estrutural. Por que a gente fala provavelmente? Porque tem aquelas duas outras coisas que a gente tem que observar, lembra? Localização e comportamento. Então as três é que vão ajudar a gente a saber se é estrutural ou não. Mas até aqui no caso da dimensão, 1 milímetro ou menos, até 2 milímetros, provavelmente não é. Mas, se a sua trinca tem 3 milímetros ou mais, se é aquela trinca que passa claridade de um lado para o outro, que você consegue às vezes até enxergar de um lado para o outro, aí provavelmente, novamente, né, deve ser uma trinca estrutural. Isso provavelmente porque tem que observar as outras coisas também, né, que a gente falou, que é a localização e comportamento. Então, pela espessura dela, tem mais de 3 milímetros, você enxerga de um lado para o outro, ou passa claridade, ou às vezes é uma parede que dá batida de chuva, escorre a chuva pela trinca, provavelmente, observando apenas a dimensão, pode ser uma trinca estrutural. Tá? Falamos aqui da dimensão, que é a primeira coisa que você vai observar. Segunda coisa que a gente tem que observar, localização. Então, dependendo do lugar onde a trinca aparece, por exemplo, se ela apareceu numa parede, então não quer dizer que seja estrutural e também não quer dizer que não seja estrutural. Tá? Se ela apareceu numa parede, dependendo da posição que ela está, o local. Agora, se a trinca é num pilar de sustentação de concreto armado, se é numa viga de concreto armado, ou se é na laje, aí você tem que se preocupar, porque aí trata-se de uma trinca estrutural, tá? Observando localização, né? É em pilar, é em viga, é em laje, e lembra lá da dimensão? Tem mais de 3 milímetros ou mais? Provavelmente é uma trinca estrutural. Então tem que ficar de olho, pessoal, tá? Vimos até aqui dimensão, localização, tá? Fique atento. Terceiro aspecto, que nós falamos que eram três, né? É o comportamento. O que é o comportamento? Existe, pessoal, fissuras e trincas inativa e fissuras e trincas ativa. O que é uma trinca inativa? Uma trinca inativa é aquela trinquinha que apareceu e está ali. Ela não aumenta e não diminui. Está daquele tamaninho ali, passa ano, entra ano e está ali. Então, pelo comportamento, se é uma trinca inativa, provavelmente não é estrutural.
Novamente, por que a gente fala provavelmente? Porque tem que observar a localização e dimensão. Então é um conjunto de fatores, né? Dimensão, localização, comportamento. Tá? A trinca inativa está ali paradinha, não acontece nada. Agora, se é uma trinca ativa, o que é uma trinca ativa? Ela não fica do tamanho que ela está, ela vai aumentando a largura dela. Tá? Então é uma trinca ativa. Então, provavelmente, trata-se de uma trinca estrutural. Tá? Você está com algum problema estrutural aí na sua casa, garagem, galpão, sobrado, seja lá o que você está fazendo, tá bom? Ou tenha, né, aí de edificação. Se é uma trinca ativa, está aumentando, tem que ficar de olho, tá bom? Então, comportamento é uma coisa que a gente tem que observar. Ó, dimensão, tem 3 milímetros ou mais. Localização, está num pilar, numa viga, numa laje. Comportamento, é uma trinca ativa, está aumentando, fica de olho, pessoal, fica de olho, tá? Como é que eu posso observar se a trinca está aumentando ou não? Uma fita crepe. Vai lá na trinca, vamos supor que a trinca está nesse posicionamento aqui, ó. Você vai colar a fita crepe aqui, ó, tá? No sentido contrário à trinca. Por quê? Se ela estiver aumentando, ela vai arrebentar a fita crepe, tá? Uma outra dica também é com uma régua escolar, você tem lá a trinca, aí você faz uma medição aqui com a régua escolar e marca de um lado e do outro. E depois você confere dia após dia se está aumentando a medida. Se estiver aumentando a medida, ou seja, se os dois lados da parede estiverem se distanciando, é porque a trinca é uma trinca ativa, ela está aumentando. Então observou lá essas coisas que a gente falou, pessoal, e fez o teste. A fita crepe arrebentou, a medida ali que você colocou aumentou. É bom você procurar um engenheiro civil ou, dependendo do lugar onde você mora, tá? Procurar até a defesa civil. Tá bem? Em especial em época de chuva, né? Que a gente tem deslizamento de terra, o solo fica muito mole, né? Então acaba, se a edificação ela tem um problema estrutural, acaba correndo o risco até de colapsar, que é cair, né, a construção. Mas não se assuste, tá, pessoal? Isso aí é muito raro de acontecer, mas acontece, por isso que a gente está colocando um alerta aqui no canal, sabia não, tá? Então essas são as formas, né, que você tem para descobrir se a trinca é estrutural ou não. Se não for estrutural, tranquilo. Você vai fazer apenas um tratamento nela ali, né? Para você ter um acabamento bonito, né? Para assumir com a trinca. Agora, se é estrutural, aí chama o engenheiro, como a gente falou, engenheiro civil, ele vai orientar você o que você tem que fazer para resolver esse problema estrutural. Resolvendo esse problema estrutural, aí depois você tapa ali, né? Faz um trabalho bonitinho, para essa parede ficar com aspecto melhor. Ó, a gente espera que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou da dica, se você curtiu a informação, deixa o joinha aí pra gente, tá? Compartilha esse vídeo aí com outras pessoas que gostam de construção, que trabalham na área, tem alguma dúvida. E continua seguindo a gente aí, tá bom? É graças a você que o canal Sabia Não continua vivo. Muito obrigado e até a próxima.